que vamos falar de preparação física de grandes atletas. Eu vou convidar o Douglas Libonório para vir aqui. Ele é preparador físico do Internacional, ele tem especialização em treinamento esportivo, vários cursos na CBF Academy, está há 12 anos no futebol, né? 4 com as meninas, e vem aqui conversar com vocês sobre preparação física, torcida, para bater palma para ele depois. Aí, ó. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos pela internet também. Agradecer o convite de poder vir palestrar aqui. A Federação Paulista, as organizadoras do Brasileiro Cup, D360, agradecer. E eu fico muito feliz de poder passar um pouco do trabalho que é feito, né, no contexto geral do que a gente vem praticando sempre na parte da preparação física. Um mini currículo, tá? Graduado em esporte pela UEL, especialista em treinamento esportivo, fisiologia do exercício, alguns cursos como FMS, preparação física na base, força, potência e velocidade, e o último que a CBF fez no ano passado, treinando mulheres, que foi em 3 módulos que foi feito também. Minha experiência no âmbito do futebol feminino, eu entrei a partir de 2019 num processo seletivo na Ferroviária, e aí em 2019 fui campeão brasileiro, a categoria feminina, adulta, vice-campeão da Libertadores, e em 2020 vice-campeão paulista. No ano seguinte, em 2021, fui para o Esporte Clube Internacional, clube que eu estou até hoje no momento, campeão gaúcho em 2021, vice-campeão gaúcho em 2022 e vice-campeão brasileiro em 2022 também, né? Chegando nessa final, fazendo uma campanha histórica para um departamento que foi reativado em 2017, a gente conseguiu fazer história chegando na final do Brasileiro e conquistando uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Primeiro, eu acho interessante passar um contexto de que quem trabalha por trás das grandes atletas. Não adianta a gente ter uma Ferrari e não saber conduzir. Não adianta a gente ter um equipamento e não souber manusear. As atletas são a mesma coisa. Não adianta a gente ter grandes jogadoras, talentos para trabalhar. E como que a gente vai trabalhar? Através de uma equipe multidisciplinar, né? Então, o que eu vejo o contexto geral? Todo por trás, ele é importante para a reunião, para você ter uma base, para você monitorar todo o contexto do que é feito. E essa base, ela tem que dar para o treinador, que é o central. É o que vai tomar todas as decisões. Então, eu acredito que é interessante passar um pouco do que eu vejo com experiência, tá? E, na minha visão de experiência, o que eu vejo é que a gente tem que dar todo o suporte para o treinador. Por quê? Ele vai fazer as escolhas, ele que vai fazer toda a parte tática ser desenvolvida, atleta ser desenvolvida tecnicamente, taticamente. A gente é uma parte física, é uma parte importante, mas a gente dá o suporte, uma base para ele poder desenvolver o trabalho. Junto com as outras áreas, como a área médica, nutricionista, fisioterapeuta, todo esse contexto. E aí eu coloco qual caminho seguir. É simples, é fácil, a partir do momento que você vai atrás e busca, porque não tem receita de bolo. Então, eu quero seguir aquele caminho. Tá, você sabe o porquê você está seguindo aquele caminho? Tem que saber o porquê. Porque se não fazer por fazer, você não vai passar confiança para o atleta, você não vai fazer um trabalho, pode fazer até um trabalho bem feito, mas é o trabalho ideal para o seu atleta? Você tem que se perguntar isso, né? Então, se eu quiser sair daqui e ir para São Paulo, eu tenho 2 vias, Anhanguera e Bandeirantes. Qual que é a mais rápida, qual que é a melhor, qual que eu vou gastar menos? No futebol é a mesma coisa. Eu posso trabalhar em caixa de areia, posso não trabalhar em caixa de areia. Posso fazer corrida de 1000, posso fazer sprints de 30 metros. Qual que é o melhor para minha atleta? Qual que eu vou otimizar a performance da minha atleta? Eu tenho que ter sempre isso em mente e, a partir disso aí, eu escolher o melhor caminho para poder trabalhar com a minha atleta. Na minha visão, tá, desses anos que eu venho trabalhando, desde que eu me formei, o objetivo da preparação física é desenvolver a capacidade física ótima. Lembrando,
atleta é um ser humano, não é um robô. Então, eu não posso falar, você vai fazer isso aqui, vai chegar no seu ápice e vai manter. A gente tem 11, 12 meses de trabalho. Então, é natural que a gente tenha um ganho, mantenha um pouquinho no ápice, e aí é natural que haja uma perda de performance. E aí a gente tem que controlar esse ganho, essa manutenção e essa perda, e aí fazer todo um processo, todo um macrociclo, através de microciclos, para a gente poder ver qual que é o que a gente quer. Onde a gente vai chegar no final do campeonato? Tem que estar no ápice na final. Aí, na primeira fase, a gente vai como? Vai subir? Vai ter um ganho de performance? Aí a gente vai analisando esse processo. E aí, gerar suporte para a ocorrência de determinados comportamentos de campo. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer um trabalho onde eu consiga fazer a atleta suportar e sustentar as ações que ela vai fazer em campo durante o decorrer da temporada. Como foi falado, a gente, teoricamente, dependendo da temporada que a gente tem, nós temos praticamente 4 semanas, seria um mês para trabalhar uma pré-temporada, e às vezes nem tem um período hábil, teria 2 semanas. E aí entra o quebra-cabeça de como que eu vou fazer esse processo, né? E aí entra o processo, como desenvolver. Eu tenho uma atleta, eu sei o histórico dela, né? Eu sei se ela teve uma lesão, se ela não teve, se ela teve algum processo lá atrás, como se ela já foi melhor, teve uma melhor performance 2 anos atrás, ela vem decaindo de performance, a gente precisa recuperar aquele atleta. A gente tem um histórico, mas nem sempre a atleta, do jeito que ela é lá atrás, ela vai vir para você. E aí você vai trabalhar. Ou ela pode melhorar, ou o atleta pode, às vezes, não dar certo no trabalho, vai acabar não evoluindo. Isso é o futebol. É você trabalhar com um ser humano. É você ter a gestão e tentar trazer essa atleta, recuperar essa atleta. E aí como que desenvolve? A gente avalia, analisa e aplica. Vou passar depois especificando esses 3 tópicos, tá? Porque eu acho que os princípios básicos de treinamentos, eles são a base para a gente poder fazer aqueles 3 tópicos lá. Então, o que acontece? Princípios básicos. Isso aqui, vamos colocar que seria uma cartilha do preparador físico para ele poder seguir. A partir disso aqui, você estudando, você se aprofundando cada vez mais, você consegue montar a sua sessão de treinamento para a atleta poder começar a desenvolver. O princípio da individualidade biológica. A gente tem que pensar que nenhuma atleta é igual a outra. Uma atleta mais forte, uma atleta mais rápida, uma atleta mais lenta. Isso aí não quer dizer que a atleta é ruim, é boa. Não. Cada um tem sua característica. E aí você tem que aprimorar essa característica na atleta. Então, se eu tenho uma atleta mais lenta, provavelmente ela é uma atleta mais habilidosa, ou também não pode ser. Isso aí varia um pouco da característica da atleta. Mas a gente tem uma atleta que ela é lenta. Tá, ela provavelmente, se ela for lenta, a probabilidade de ela ser mais cadenciada e manter uma resistência aeróbica maior é predominante nela. Então, o que a gente faz? A gente faz um trabalho para aprimorar cada vez mais essa resistência, para a gente poder dar esse suporte para ela conseguir mais. E óbvio que a gente vai trabalhar para ela tentar ficar mais rápida, mas se não é a característica dela, ela vai melhorar. Mas em vez de melhorar 50%, ela melhora 2%, 3%, 5%. Isso varia da característica da atleta. Então, a gente tem que olhar, analisar, comparar uma atleta com a outra e falar, não, essa aqui é mais rápida, essa aqui. E aí a gente programa o trabalho certinho do que for para atleta. Princípio da adaptação. A gente tem um tempo para adaptar. Um exemplo é o trabalho de força. A gente consegue ter um ganho significativo de força de 8 a 12 semanas. No futebol, a gente tem esse tempo? Não tem esse tempo. A gente, às vezes, tem 4 semanas para a gente poder fazer um trabalho mais pesado de força, um trabalho de força máxima, um trabalho mais de potência, e aí já começa os jogos. E aí, às vezes, tem jogos 2 vezes na semana, 1 vez na semana, e a gente não tem esse... Como que a gente vai fazer sem desgastar a atleta, ela ter melhor performance, e aí a gente conseguir ganhar os jogos, que esse é o principal no futebol. Então, a gente tem que ver o princípio da adaptação. Tem um tempo para adaptar, como que a gente vai fazer essa adaptação, se a gente vai prolongar, quais são as fases principais que a gente vai ter no campeonato, se a primeira fase é importante, a segunda fase é importante, como que o planejamento da equipe multidisciplinar lá atrás, junto com a diretoria também. Aí, então a gente vai entrar no campeonato, vai jogar,
vamos gradativo, evoluindo, aí você consegue ter uma adaptação, né? Princípio da sobrecarga. Toda vez que você tem uma adaptação, você tem que evoluir. Porque se você adaptou, você já está apto àquela carga, você não vai ter mais tanta resistência àquela carga, e você vai aumentar a carga. Então, se eu faço uma cadeira, tem um agachamento com 10 quilos, pode passar daqui 3 semanas, 10 quilos está leve para mim, eu tenho que aumentar. O princípio da sobrecarga. A gente vai aumentando para gerar adaptações para atleta. Princípio da continuidade. Importante, a própria palavra diz, a continuidade do trabalho. Eu não vou fazer 4 semanas e parar. Eu posso diminuir, dependendo do que for pedido no período do campeonato. Mas a gente tem que ter uma continuidade. Em um período de academia, 2 períodos de academia, um período de potência, um período de academia. Então, aí a gente começa a montar um macrociclo, um microciclo, um mesociclo e um macrociclo. Aí a gente começa a montar e aí começa a delimitar quais são as características do grupo, quais são as características do trabalho, como que eu posso fazer. O princípio da interdependência, volume e intensidade. Eu tenho que ter em mente assim, preparador físico. Se eu tenho muito volume, ela não vai ter tanta intensidade. Se eu tenho menos volume, a intensidade dela vai ser maior. Isso é natural. Eu não consigo correr 50 minutos e manter uma intensidade lá em cima. Alta, exigência de quase 90% a 100%. É natural que caia. A gente tenta trabalhar para isso. É a nossa função. Mas a gente não consegue manter. Porque como foi feito, como foi dito, a atleta, ela não é um robô. Ela é um ser humano. Ela tem o processo fisiológico que cansa, os processos fisiológicos de glicose, ATP-CP, ela vai cansando. Isso é natural. Então, quando a gente trabalha esse princípio, a gente coloca nos treinamentos. Quando o treino é mais curto, a gente coloca bastante intensidade. Quando o treino é mais longo, seria mais um campo aberto, algumas situações, a gente sabe que a intensidade vai ser menor, mas a gente sabe que a resistência ela pode ser maior. Então, aí a gente vai ajustando conforme for o treinamento também. E o último, que eu considero o mais importante, princípio da especificidade. Não adianta nada. Isso aqui eu vou voltar ao slide lá atrás. Não é receita de bolo. Então, tem gente que pode pensar ao contrário de mim. Tá tudo bem, é natural. Tem gente que pode pensar igual. Mas, por que eu vou dar um tiro de 2.000 se o futebol vai me exigir isso ou não vai me exigir isso? Eu tenho que trazer para a minha realidade. Eu tenho que trabalhar o que o atleta vai fazer no campo. Então, dentro da comissão, dentro do que é da equipe multidisciplinar, a gente procura sempre trazer o princípio da especificidade. Uma das coisas que as atletas sempre falam para mim, pô, a pré-temporada sua, que seria a minha, é legal porque trabalha com bola. Exatamente. Tem que ter bola. Qual que é o principal objeto do jogo? É a bola. É o campo e a bola. Óbvio, você vai ter os outros trabalhos, mas é a bola. Então, você tem que estar em contato com a bola direto. Você tem vários trabalhos que você, analisando e buscando, você pode fazer, né? E aí, o que acontece? Quanto mais você põe bola, mais a atleta ela se interessa pelo trabalho, mais intensa ela vai fazer, e aí é uma corrente que aí vai sucedendo. Voltando naqueles slides lá, de como desenvolver. Primeiro, avaliar. Primeiro, chegou o começo do ano, o grupo veio, a gente faz avaliações. Sprint de zigue-zague, cadeira isocinética, análise de salto. E aí a gente tem um mapa do nosso grupo e principal um mapa individual de cada atleta. Tem atleta que é mais forte, tem atleta que não é tão forte, mas é forte. Porque assim, a gente fala assim, o atleta não é forte. Não, o atleta é forte, ele é bastante. A pessoa pode ser magra, a jogadora pode ser magra, mas ela é uma atleta forte. Porque o trabalho que ela faz é para isso. Só o biotipo dela não é aquele volume muscular que ela tem na coxa. Se você analisar atletas, né? Então, a gente analisa, a gente avalia. A partir desse momento, a gente faz ioiô também, tem o GPS também que a gente utiliza para poder, dentro de campo,
mapear como que é atleta. A partir desse momento, a gente analisa os dados. Isso aqui é tudo dado que é coletado, né? Então, o primeiro é um dado dos testes físicos, ioiô, salto, sprint. O segundo é um dado do isocinético, onde eu vejo desequilíbrio muscular, né? Onde eu vejo correlação excêntrico-concêntrico, que é um dos fatores que dá mais lesões no futebol, né? Onde eu vejo fadiga também, tem um outro gráfico desse próximo que dá a fadiga, se a atleta ela suporta ou ela não suporta. O de baixo é um gráfico do GPS de um jogo, né? Então, a gente tem sprint, acelerações, quantos sprints, a gente tem um tempo ali, a intensidade que ela fez, o mapa de calor da região que ela utilizou. E aqui é um que eu uso através da PSE, que é a percepção subjetiva de esforço, através da carga aguda e crônica, que é o laço de 4 semanas de carga pela semana atual. E aí ela me dá o verde, pode ser acima ou abaixo, eu vou analisando os dados. Eu vejo, essa atleta precisa fazer um trabalho mais de força, essa atleta precisa fazer um trabalho mais de velocidade. Isso sempre no contexto com o treinador. Nunca a gente tira, não tem como a gente falar, vou individualizar. Eu, na minha visão, eu não consigo... Treinador, você vai fazer, trabalha só 5 minutinhos com ela aqui, que ela vai fazer 40 comigo. Não tem como. Futebol é coletivo. Você pode fazer algum complemento posterior, mas ela tem que estar sempre apta para o treinador. Aí você vê o que precisa ser feito, analisado no contexto, para aí poder fazer o trabalho à parte numa academia, num pós-campo, num pós-treino no campo. E aí aplicar. Aí é um trabalho de potência que eu fiz com as atletas, né? Agachamento com salto, saltou o cone e um sprint. Você tem trabalhos que você pode fazer específico assim, mais estações, né? E você tem trabalhos anaeróbios também, que a gente faz com quadrados, põe 2 quadrados de um lado para o outro, perdeu a bola, vai do outro lado, recuperou a bola, ou tomou um número de toques, a atleta faz voltar, né? O grupo voltar. E um outro mais específico de potência, só que mais relacionado ao jogo. Então, com cruzamento, com finalização, com zagueira contra atacante, né? Então, são situações que a gente trabalha sempre tentando buscar a especificidade que foi dita lá atrás. E a bola sai do outro lado. Sempre com as laterais, sempre nas suas posições específicas, né? Esses trabalhos foram trabalhos feitos esse ano, no período da pré-temporada e até intertemporada. Queria agradecer a vocês todos. Muito obrigado.